Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora, Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o texto sagrado diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O texto sagrado também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. O texto sagrado também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O texto sagrado também diz: caiam 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que me ouve agora, que a melhor escolha, a melhor decisão que o ser humano, uma pessoa, ela possa tomar é a de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós nos resguardamos de tantas coisas ruins, de tantas coisas más, de tantas coisas perversas que acontecem nesse mundo. Quando nós decidimos ouvir e obedecer à voz do Senhor, ninguém vai ganhar mais com isso do que nós mesmos. Há pessoas que elas acham que se elas obedecerem a Deus, quem está ganhando é Deus. Elas acham que se elas considerarem a Deus, quem está ganhando é Deus. Elas acham que se elas honrarem a Deus, quem está ganhando é Deus. Imagine você que você tenha R$1 e que você dê R$1 a quem já tem 1 trilhão de reais. Eu pergunto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você acha mesmo que faria diferença? Você acha que uma pessoa que tem 1 trilhão de reais, ela precisa que a outra lhe dê R$1? Você acha? Porque só de juros, né, ela consegue muito mais do que isso. Muito mais. Isso é uma comparação simples para você entender que não é Deus que ganha. Quando nós o honramos, quando nós obedecemos a Ele, quando nós consideramos a Ele, mas somos nós. Porque de nós mesmos não há nada que preste. Porque o ser humano, ele é insignificante. É bem verdade que há aqueles que são arrogantes, prepotentes, se acham autossuficientes, mas são míseros pecadores, são pó da terra, fedem, se não tomarem banho, se não se assearem, não há quem aguente. Essa que é a grande realidade. Entenda uma coisa, tudo que eu e você, tudo que nós fizermos verdadeiramente para Deus, a gente nunca vai perder. Se eu honro a Deus, se eu sou fiel a Deus, se eu obedeço a Deus, se eu sirvo a Deus, não é Deus que está ganhando com isso. Quem está ganhando sou eu, meu amigo. Sou eu. Todas as vezes que alguém pensa em fazer algo para Deus, mas ela acha que é Deus que está ganhando, ela está se enganando, ela está se iludindo. E como muitas vezes o ser humano, ele é vaidoso, ele é egoísta, às vezes quando ele nutre esse pensamento
que é Deus que está ganhando, porque ele está obedecendo, porque ele está servindo, porque ele está sendo fiel a Deus, então ele desanima e a tendência é que ele deixe de ser. Porque no seu egoísmo e na sua vaidade, ele não se alegra com a vitória do outro, ainda que seja Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o certo é que eu e você, que nós pensemos que quando nós obedecemos a Deus, somos fiéis a Deus, quando nós servimos a Deus, quem está ganhando não é Deus, quem está ganhando somos nós. Porque Deus, sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus somos perdidos, somos derrotados, fracassados. Nós sem Deus somos pessoas condenadas. Essa que é a realidade. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não se envaideça, não deixe Satanás encher o seu coração. Se você é fiel a Deus, se você honra a Deus, se você serve a Deus, se você faz algo para Ele, não se vanglorie nisso, não se exalte nisso. Agradeça a Ele pela chance, pela oportunidade que Ele está lhe dando de você poder servi-lo e poder dar a Ele algo, poder apresentar a Ele algo, mesmo sabendo que Ele é Deus. É igual quando uma pessoa, ela quer presentear alguém que é rico, financeiramente falando, alguém que tem muito dinheiro financeiramente falando, e a pessoa, ela fica pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou dar? O que eu posso oferecer a essa pessoa? E quando ela dá algo, ela fica grata em aquela pessoa receber o presente que ela está dando. Ela agradece aquela pessoa por receber o seu presente, por receber a sua expressão de carinho, de respeito e de consideração. Ela fica grata, porque ela sabe que a outra pessoa poderia comprar aquilo, tem condições de ter aquilo, mas mesmo assim a outra pessoa, ela aceitou o seu presente, a sua expressão de carinho, de respeito, de consideração. É assim que eu e você, que nós devemos agir para com Deus. A gente não pode ter o pensamento de que é Deus que está ganhando, é Deus que é privilegiado por eu estar servindo a Ele, por eu estar honrando a Ele, por eu ser fiel a Ele. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Quem pensa dessa forma está sendo enganado, iludido pelo próprio coração e pelo mal. Se eu sirvo a Deus, é um privilégio para mim servi-lo. Se eu honro a Deus, é um privilégio para mim honrá-lo. Se eu sou fiel a Deus, é um privilégio para mim ser fiel a Ele. É um privilégio. Você já viu uma pessoa que é fã de um artista, fã de um atleta,
fã de uma determinada celebridade. Eu me lembro que, certa feita, eu estava assistindo a uma reportagem e o Neymar, um jogador de futebol muito conhecido, ele fez uma excursão, um cruzeiro, e aí ele convidou várias personalidades, vários artistas para irem a esse cruzeiro. E foi assim um sucesso dentro daquilo que ele planejou. E as pessoas, elas se aproximavam dele e davam algum presente para ele, né? Teve um rapaz que deu um cordão de ouro para ele, que tinha assim, valia muito, sei lá, mais de R$1 milhão. E a pessoa deu para ele, né, esse cordão de ouro. E eu vou dizer para você, a pessoa, ela se sentiu privilegiada em dar aquele cordão de ouro para o Neymar. Porque ela sabe que o Neymar tem dinheiro para comprar um cordão de ouro daquele muito melhor do que aquele. Mas só dela poder chegar e dizer assim, eu dei o presente para o Neymar e ele aceitou. A minha alegria foi de dar esse presente e de ser aceito por ele. Então o privilégio não foi dele de ter recebido meu presente. O privilégio foi meu dele ter aceito o meu presente. Às vezes as pessoas, elas pensam a esse respeito ou dessa forma em relação a homens, artistas, celebridades, personalidades, enfim. Ô meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é assim que nós temos que pensar em relação a Deus. É esse pensamento, é esse é esse entendimento que nós devemos ter em relação a Deus. Então, se você, se nós fazemos algo para Deus, nós devemos ser gratos por Ele nos dar a oportunidade de fazer algo para Ele. Você sabe por quê? Porque Ele tem quem faça. Ele tem os anjos, Ele tem os querubins, Ele tem os serafins. E até das pedras, o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Certa feita, o profeta Elias estava sendo perseguido, caçado por uma mulher endemoniada chamada Jezabel. E o profeta, ele se escondeu em uma caverna e por um momento ele pensou que ele era o único profeta que sobreviveu. O único profeta que ainda respirava em Israel, porque na cabeça dele os demais já tinham sido todos mortos e assassinados. Não havia mais quem clamasse ou servisse ao Deus vivo. Mas o Senhor disse ao homem de Deus que haviam 7.000 homens que não se dobraram. Eu e você, nós nunca seremos os únicos a servirmos a Deus, a honrarmos a Deus, a sermos fiéis a Deus. Sempre haverá alguém desejoso de servi-lo. Sempre haverá alguém desejoso em honrá-lo. Sempre haverá alguém desejoso em ser fiel a Ele. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu quero te ensinar algo através dessa palavra de hoje. Quando você for dar um presente para alguém, quando você for oferecer algo para alguém, demonstre para a pessoa que você ficou feliz, não em dar o presente, mas em saber que a pessoa recebeu o presente. Você vai transmitir uma essência assim maravilhosa, extraordinária.
Então, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para acharmos, para pensarmos que é Deus que é o privilegiado? Há pessoas que elas são tão, como eu posso dizer, elas são tão ignorantes, nércias, imprudentes, elas são tão insensatas, grotescas, elas são tão ridículas que elas acham que é Deus que está ganhando, que o privilégio é de Deus, quando ela oferece alguma coisa para Deus, quando elas dão alguma coisa para Deus. Ô meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, como dar algo a alguém que já tem tudo? Como dar algo a alguém que já tem tudo? Sabe, eu me lembro que certa feita eu fui convidado para uma ocasião assim, muito especial mesmo, né? Era um evento assim muito distinto e eu tive o privilégio de ser convidado e de estar ali naquele determinado ambiente. E eu aprendi, né, que eu tinha que dar alguma coisa, eu tinha que oferecer alguma coisa. Só que tinha um problema. O problema é que a pessoa, ela tinha uma certa condição. E que dentro da minha condição não tinha nada que eu pudesse comprar que a pessoa ela não tinha condições de comprar, e até melhor. Então, o que acontece? Eu levei um presente singelo, né, mais de coração, e na hora a pessoa ela me chamou. Ela me chamou e ela disse assim: eu quero aproveitar, né, o pastor está aqui, e eu queria pedir para o pastor fazer uma oração, né? E eu fiz a oração, né? E a pessoa chegou para mim e disse assim para mim: pastor, o melhor presente que eu recebi foi essa oração. Então assim, meu amigo, minha amiga, glória a Deus por tudo, né? Então assim, na hora eu pensei, né, em relação a isso. Então assim, há coisas que o dinheiro não compra, entendeu? É essência, é essência. Então às vezes você pode não ter assim tanta condição, entendeu? Mas dentro da sua condição, dentro da sua realidade, você procurou dar o melhor. E você transmitiu essa essência. E a pessoa que recebeu, ela percebeu essa essência. E você demonstra para a pessoa que você ficou alegre em saber que aquela pessoa recebeu o seu presente. É uma sensação assim maravilhosa, é algo assim extraordinário. O Espírito Santo, ele há de fazer você entender o que nós estamos falando aqui. Ele há de fazer você compreender essas palavras. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando aquela mulher entrou na casa de Simão e derramou perfume, né, sobre os pés do Senhor Jesus, e depois enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos, a alegria daquela mulher foi saber que
a oferta dela foi aceita pelo Senhor. Ela se alegrou em saber que o Senhor aceitou a oferta dela. E foi tão forte que o Senhor Jesus, ele não somente aceitou a oferta dessa mulher, como o Senhor Jesus intercedeu por ela, a defendeu, porque Judas, o traidor, ele questionou e disse, ao invés dela fazer isso, não era melhor ela vender e pegar o valor e dar aos pobres? Só que a intenção de Judas não era ajudar os pobres, a intenção de Judas era usurpar a oferta. Então o Senhor Jesus o repreendeu e disse, mas os pobres vocês sempre os terão com vocês, mas já a mim não. Então o Senhor Jesus, ele não somente aceitou, como ele intercedeu por aquela mulher. Imagina a alegria daquela mulher, né, em ofertar ao Senhor, ter a sua oferta aceita e ainda ver o Senhor Jesus intercedendo por ela. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se algum dia você fizer algo para Deus, agradeça a Deus pelo privilégio de você ter condições de fazer algo para Ele. Agradeça a Deus por Ele aceitar a sua oferta, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Tem pessoas que elas frequentam as igrejas, inclusive na Igreja Cristã e Salvação, a gente tem pessoas assim, infelizmente. Em todas as igrejas tem. Tem pessoas que elas frequentam as igrejas e se elas fizerem qualquer coisa dentro da igreja, uma atividade, uma ação social, participar de qualquer coisa assim dentro da igreja, elas acham que o privilégio é de Deus em tê-las fazendo aquilo ali, sabia? Elas acham, só falta elas enquadrarem a Deus, entendeu? E dizerem, ó Senhor, o Senhor tá vendo? Eu tô aqui, ó, te servindo. Tô aqui, ó, fazendo a tua vontade. Tá vendo, Senhor? O Senhor é privilegiado, viu? De me ter aqui, te servindo, fazendo algo pro Senhor. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tem pessoas que elas teriam coragem de falar isso. E tem pessoas que elas falam isso todos os dias. Elas não falam exatamente com essas palavras, mas elas falam quando elas priorizam qualquer outra coisa, mas não algo que ela esteja fazendo para o Senhor. Eu quero dizer para você que pensa dessa forma, ou você se converte de verdade, ou então você pega a sua oferta, que se assemelha à oferta de Caim, a oferta que sobe a Deus como fumaça aos olhos, e fique com ela para si. Fique com ela para si, meu amigo, minha amiga. Fique com a sua oferta para si. O Senhor, Ele não depende da sua oferta. Fique com a sua oferta para si. Não dê, não faça, não sirva. Sabe por quê? Porque o texto sagrado diz algo muito forte sobre isso. Para pastores, obreiros e para todas as pessoas que frequentam a igreja.
O texto sagrado diz que naquele dia muitos dirão assim: mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei, no teu nome eu evangelizei. Senhor, eu te servia, eu estava dentro da igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Então isso serve para o pastor, serve para mim que estou aqui a pregar e serve para você que está aí do outro lado a ouvir. Você acha o quê, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Você acha que Deus depende de mim para alguma coisa? Eu estou servindo a Deus há 20 anos. Vai fazer agora. E o privilégio é de Deus em me ter. O privilégio é de Deus em eu estar servindo. Nunca na vida eu me permiti pensar isso. Eu seria louco, eu seria insano, eu seria grotesco, ridículo se eu pensasse dessa forma. Nunca na vida, nunca, eu não aceito esse pensamento. Esse pensamento, ele é satânico, esse pensamento, ele é maldito, esse pensamento, ele é mau. Eu não aceito esse pensamento na minha mente. Eu não aceito. Não existe honra maior, não existe privilégio maior para mim do que o privilégio de servir ao meu Senhor. Não existe nada que se compare a isso. Nada, absolutamente nada se compara a isso. Isso é muito forte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Isso é muito forte, muito forte. Mas vai tentar explicar isso para um incrédulo. Vai tentar explicar isso para um ateu que está enfurnado dentro de uma igreja. Sabe, ao longo desse tempo, servindo a Deus, eu já vi pessoas negando a fé. Eu já vi pessoas abandonando o evangelho por causa de coisas insignificantes, por causa de coisas assim irrisórias. Eu já vi pessoas que estavam desempregadas, daqui a pouco arrumaram emprego, abandonaram a fé. Eu já vi pessoas que estavam endividadas, daqui a pouco recebeu uma herança, abandonou a fé. Eu já vi pessoas que elas eram estéril, daqui a pouco tiveram um filho, uma filha, abandonaram a fé. Eu já vi pessoas que elas eram solteiras, daqui a pouco casaram-se, abandonaram a fé. Quando elas estavam na pior, quando elas estavam com problema, elas estavam na igreja, oravam, buscavam, enfim. Daqui a pouco, o milagre que ela pediu foi justamente o milagre que ela justifica para abandonar a fé. Olha que loucura. Olha que loucura, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Olha que loucura, né? Eu lembro que quando eu tomei a decisão de dizer sim para Deus, quando eu tomei a decisão de dizer sim para o altar, eu estava, 20, 21, 22 anos por aí, né? E o que acontece? Quando eu tomei essa decisão firme, eu era um jovem, mas a minha decisão foi firme. Quando eu tomei essa decisão,
o meu pai, ele tinha acabado de receber uma herança. Diga-se de passagem, uma senhora herança, né? Só de fazenda ele herdou 3 fazendas. 3 fazendas de cacau lá no sul. Fora outras coisas que ele herdou. E eu poderia ficar com meu pai, porque só eu e a minha irmã. E, inclusive, pessoas da minha família falaram sobre isso comigo. E eu disse, não, eu tenho um chamado. E eu vou cumprir. Eu vou cumprir esse chamado. Eu vou cumprir. E cumprindo esse chamado ao longo desses anos, eu já vi pessoas abandonando a fé por causa de coisas insignificantes. Eu fico pensando assim, imagina se essas pessoas estivessem no meu lugar, hein? O que elas não fariam, sabe? Quando meu avô, ele morreu, o meu avô era um homem assim muito rico. Tinha muitas fazendas. Se meu pai herdou 3, imagina quantos meu avô não tinha, né? Tinha umas 10 fazendas, né? Fora outras coisas que ele tinha. E eu me lembro que quando o meu avô ele morreu, minha família por parte de pai, praticamente todo mundo é católico. E teve a missa de 7º dia. E eu já estava na igreja, firme na fé. E aí as pessoas da minha família disseram, olha, vai ter a missa de 7º dia. Inclusive, a minha irmã, ela chegou para mim e disse assim, Abel, você não vai para a missa de 7º dia de vô, não? Eu disse assim para minha irmã, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu tive muito respeito, muita consideração ao meu avô. Mas eu não vou para a missa de 7º dia, porque é algo que contraria a minha fé. Biblicamente falando, não tem base, não há fundamento para isso. E eu não vou lá para agradar ninguém. Eu não vou. Eu lembro que a minha irmã disse assim, mas você corre o risco até de ser deserdado. Eu disse que seja, mas eu não vou. Eu não vou para algo que eu não acredito. Entendeu? Então eu não vou. Eu fui o único neto que não foi, né? Pelo menos que eu lembre, né? Eu não fui. Você sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a minha alma, ela não está à venda. Eu não vendi a minha alma. A minha alma eu dei, eu entreguei ao meu Senhor. A minha alma, ela não está à venda. Não está à venda. Entendeu? Eu dei, eu entreguei a minha vida ao meu Senhor. Não me arrependo disso em nenhum momento, por nenhuma fração de segundo da minha vida. Faria tudo de novo. Porque eu entendo que o privilégio não é de Deus em me ter. O privilégio não é de Deus. O privilégio é meu. Eu é que sou um privilegiado em servir a Deus, em fazer algo para Deus. Eu é que sou privilegiado. Porque a Bíblia diz que após o Senhor Jesus, ele jejuar 40 dias e 40 noites, os anjos vieram e o serviram. Olha como é forte. Os anjos vieram e o serviram. Então, quando eu faço algo para Deus, eu estou fazendo algo que os anjos poderiam fazer. Que os anjos poderiam fazer. Deus não enviou anjos para resgatar a Ló. Eu estou fazendo algo que os anjos poderiam fazer. Porque vieram os anjos e serviram ao Senhor. Então, quando eu sirvo ao Senhor,
eu estou fazendo algo que o Senhor tem os anjos para fazer aquilo. Mas o Senhor está me dando a honra, o privilégio de fazer aquilo. Para você entender, ficar mais fácil a compreensão. Imagina que você está em um determinado lugar, né? Você está ali em um determinado lugar e tem ali pessoas preparadas, capacitadas, pessoas gabaritadas para prestarem um determinado serviço ali. Mas aí na hora, alguém chega e chama você e diz para você, pega aquilo ali, e você olha e fala assim, não, mas tem tantas pessoas aqui preparadas, capacitadas, você até aponta para si assim, diz, eu mesmo? Você mesmo, por favor. Aí você vai lá e pega e entrega aquilo ali. Imagina, por exemplo, imagina que está tendo uma cerimônia da família real britânica, né? E daqui a pouco tem lá os serventes, né, da coroa, tem lá a guarda da coroa, os copeiros da coroa, enfim. Tem lá o pessoal do memorial, enfim. Daqui a pouco tem lá um plebeu e alguém pede para aquele plebeu fazer alguma coisa ali referente à família real. A pessoa se sente privilegiada. A pessoa até aponta para si assim, eu tenho certeza que é para eu ir lá, tenho certeza que é para eu fazer isso aí. A pessoa fica até surpreendida, por quê? Porque ela entende que é uma honra, é um privilégio para ela poder fazer algo ali para aquela família, para a família real, né? Só que tratando-se de Deus, nós não estamos falando da família real britânica. Nós estamos falando da família real celestial, meu amigo. Então, se algum dia você se dispor a fazer alguma coisa para Deus, agradeça a Deus. Agradeça. Fala para Ele, Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor está me dando de fazer isso aqui, de servir ao Senhor através disso aqui, no nome do Senhor Jesus, entendeu? Então, fale isso para Deus. Agradeça a Ele por essa chance, por essa oportunidade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, através dessa palavra, Ele alcançou quem Ele queria alcançar. Porque Ele me alcançou nessa noite. Ele me alcançou nesta hora, ou nesta manhã, ou nesta tarde, a cada um de nós, independente do horário que você está ouvindo. Dito isto, é momento de oração, vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, eu quero, Senhor, te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por todas as vezes que o Senhor me deu a honra, o privilégio de servi-lo, de fazer alguma coisa para o Senhor. Eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer por esta honra. Eu quero te agradecer por esse privilégio, meu Pai. Porque o privilégio não é do Senhor em me ter te servindo, te honrando ou sendo fiel ao Senhor. Não. Não, Deus, não. Não, Senhor. Não, o privilégio não é teu. O privilégio é meu. Eu sou um privilegiado em te servir, em fazer a tua vontade. Eu sou privilegiado, Senhor, em poder ser contado pelo Senhor para alguma coisa. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor me conceda essa honra, esse privilégio
até o último dia da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, e que cada pessoa que ouviu essa mensagem e que ora junto comigo nesta hora, também tenha esse entendimento, essa compreensão. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua alma nas mãos dele. Agradeça a ele. Se você faz algo para Deus, se você serve a ele de alguma forma, agradeça a ele por essa honra, por esse privilégio, porque nós estamos fazendo algo que os anjos poderiam fazer. Mas o Senhor nos concede esse privilégio. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Toda a honra, toda a glória a Ti e somente a Ti. E os que creem digam amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto muito especial aqui na minha residência. Eu quero que você participe junto comigo. Vão estar presentes os meus amigos, os meus irmãos, os adoradores. Participe conosco. Logo após, nós vamos ter uma confraternização, vamos ter um churrasco, né? E você vai participar junto conosco. E eu tenho certeza que vai ser assim maravilhoso. Maravilhoso. Domingo às 9 horas da manhã. Tá certo? Você é meu convidado todo especial. Quarta-feira teremos o culto online às 7 horas da noite aqui no nosso canal no YouTube, como também na sexta-feira às 7 horas da noite. Vamos em frente, com Jesus na frente. Deus abençoe a todos.